Maurício, Diácono Valdir, querida comunidade. A primeira leitura do profeta Jeremias é uma palavra endereçada, dirigida, particularmente duramente a nós pastores. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. A liturgia da palavra deste fim de semana, deste domingo, faz uma chamada de atenção a todos nós que exercemos o ministério ordenado, que, chamados por Deus, respondemos positivamente a este chamado. Que nunca deixemos de exercer a missão que nos é confiada. Que a nenhum de nós precise ser dirigida uma profecia, como o fez Jeremias aos pastores de sua época. E diz o profeta: o rebanho se perdeu por falta de pastores zelosos. O rebanho dispersou-se e foi colocado sob ameaça. Mas o profeta não apenas faz a denúncia, não apenas adverte os maus pastores, faz também o alegre anúncio de que o próprio Deus haverá de assumir o pastoreio. Domingo passado, o Evangelho nos relatava Jesus que enviava os 12, exortava-os: não leve pão, não levem sacola, não levem dinheiro. Portai consigo somente o cajado, a sandália e uma túnica. Tivemos a oportunidade, domingo passado, refletir e rezar acerca desta palavra. E hoje é o retorno. O Evangelho de hoje é o retorno. Eles que foram em missão, que realizaram tantas coisas, que ensinaram tantas coisas. O texto, leio, contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Nesse exercício do pastoreio, exercido em nome do bom pastor Jesus Cristo. E enquanto eu cumprimentava vocês, coordenadores das pastorais, dos movimentos lá na porta, e depois contemplava os vossos banners, bandeiras, eu ficava pensando comigo, ao meditar, quantas coisas poderiam ser contadas aqui nesta noite. Quantos ensinamentos poderiam ser partilhados por estes que foram enviados pela igreja, enviados em nome de Deus. Vocês são a igreja. Quanta dor for aliviada, quanto pranto enxugado, quantas pessoas redirecionadas para Deus, quantos corações consolados. Certamente seriam muitíssimos a exemplo do que acontecera com os 12, se passássemos aqui a contar tudo que é feito por esta paróquia. Jesus percebe o cansaço, às vezes o cansaço nos pega.
por vezes até mesmo a tentação de abandonar a missão, a jornada. Nem sempre é fácil exercer um ministério. Também o cansaço dos trabalhos nossos, muitos de vocês, o trabalho da semana, amanhã começa. Jesus tem esta sensibilidade. E então convida-os, como se para um lugar de descanso. Vamos, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Muita gente chegando e saindo, não tinham tempo nem para comer. De fato, a experiência de quem se propõe a trabalhar para Deus, por vezes, tem o seu tempo bastante diminuído. A própria família tem que aprender a partilha do próprio familiar. Atravessaram o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. A multidão soube que Jesus estaria realizando essa travessia e contornou, na verdade é um lago, né? Chamam de mar porque no deserto, um lago grande, dá a sensação de mar e é bastante profundo também. Quando Jesus chega na outra margem, com os discípulos convidados a descansarem, eis que, lá chegando, ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão. Quem se coloca no serviço de Deus sabe que nem sempre tem hora. Nem sempre tem hora. As demandas, os pedidos, as solicitações, é um doente, é uma família que perdeu um ente querido. É na segunda-feira, dia de folga para o Maurício Diácono, mas uma família perdeu um ente. Alguém se prepara para fazer a sua Páscoa, ou tantas situações. Jesus teve compaixão. Esse sentimento compaixão, para nós, pode ser um pouco fraca a tradução, mas o texto original diz um contorcer das vísceras. Sabe quando dá, né, aquela sensação que você sente até mesmo o peito doer? É isto que o evangelista está falando, que Jesus sentiu quando viu na outra margem aquela multidão que o esperava. E por quê? Por que este sentimento, esta dor visceral fora sentida por Jesus? Porque eram como ovelhas sem pastor, desorientados, perdidos, desiludidos. Jesus não hesita. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Domingo que vem, o Evangelho, Jesus fará a multiplicação dos pães. Esse texto de hoje, unido ao de domingo, é riquíssimo. Nos ajuda a compreender o que é uma celebração eucarística. Os dois momentos em que Deus nos alimenta. Somos alimentados rompendo em nós as trevas da ignorância, Jesus que ensina. A palavra que liberta, porque a ignorância nos faz escravos.
Mas o conhecimento aqui no caso, das coisas de Deus, vai nos libertando, vai permitindo que nos encontremos com a nossa verdadeira identidade, com a nossa essência mais profunda, aquela que pensou o Criador quando criou-nos, quando pensou-nos à sua imagem e semelhança. E por isso, quanto mais próximos de Deus, quanto mais, apesar de ser Ele muito mais desconhecido do que conhecido, porque nossa capacidade nos limita, mas quanto mais o conhecemos, mais vamos descobrindo acerca de nós mesmos, criados à sua imagem e semelhança. Jesus vai alimentando a multidão com a sua palavra. Cada vez que adentramos uma igreja para celebrar uma Eucaristia, somos alimentados pela palavra. Duas mesas, mesa da palavra e mesa da Eucaristia. O Senhor que nos alimenta, que irrompe as trevas da ignorância e que nos alimenta, sendo Ele próprio o alimento, o pão vivo descido do céu. O evangelista Marcos nos ajuda assim a compreender o quanto Deus deseja fazer-se próximo e o quanto em Deus não há indiferença quanto ao nosso dia a dia, às nossas dores e sofrimentos. Deus se compadece. E vocês sabem bem disso, porque são a paróquia do Sagrado Coração de Jesus. E o coração do Cristo, tantas vezes apresentado a nós, chagado, dele vertendo água e sangue, não permite que pensemos que Deus seja indiferente à nossa realidade. É uma grande ignorância pensar algo assim. Deus tanto amou o mundo que deu o seu próprio Filho para o salvar. E Jesus é nos apresentado como este pastor que olha o rebanho e a ele se entrega por inteiro. O evangelista João, no capítulo 10, diz, Jesus que fala de si, eu sou o bom pastor dá a vida pelo seu rebanho. E concluindo, a nós pastores, e incluo vocês coordenadores de pastorais e movimentos, como pastores, porque tem grupos que são confiados aos cuidados de vocês, sermos zelosos, sermos dedicados, para que as trevas da ignorância sejam superadas, para que Deus possa ser, na medida do possível, conhecido e amado, para que Deus possa, de fato, ser uma realidade que diz respeito a cada um de nós, porque Deus não é indiferente às nossas realidades. A Assembleia, a vocês, que tenham esse mesmo amor, este mesmo desejo de escuta da palavra de Deus, de proximidade com Jesus Cristo, que essa multidão, depois veremos o texto domingo que vem, horas e dias sem alimentar-se, dedicava-se à escuta da palavra.
que cresça no coração de cada uma e de cada um de vocês esse desejo ardente que ardia o coração dos discípulos de Emaús, de buscar as coisas de Deus. Cuidado para que não se percam naquilo que passa e deixarem de abraçar aquilo que não passa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,